Amém. Graça e paz. Boa noite. Irmãos, lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, vai dizer para nós que a fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Quantos dos que aqui se fazem presente realmente veio para receber a palavra do Senhor? Amém. Amém? Então que vocês recebam, em nome de Jesus. Tudo que foi falado, eu creio que é o mover de Deus, porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a palavra que o Senhor me entregou. E eu peço aos irmãos que se atentem, porque por mais que possa parecer uma passagem tão, como o pastor diz, repetida, mas nas entrelinhas tem tesouros do Senhor escondido. E hoje eu vim para poder derramar desses tesouros para vocês. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Glória a Deus. Aquele que pudesse colocar de pé em reverência a palavra do Senhor. A minha tradução é a NVI. Eu cumprimento os irmãos da live também. Boa noite para vocês, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Simão, no caso, Simão Pedro, irmãos. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Que todos os irmãos aqui presentes, Deus, e aqueles também que nos acompanham pela live, Senhor, estejam com os ouvidos atentos e o coração sedento por receber a sua verdade, Jesus. Pai, que não seja eu, mas sim o Senhor, com poder, graça e autoridade, no nome de Jesus. Podem se assentar. Logo de início, irmãos, quando eu comecei a ler essa passagem, o Senhor já começou a me mostrar coisas assim que eu não tinha visto antes. Logo no primeiro versículo, a gente vê que uma multidão
ela apertava Jesus. Ela estava apertando Jesus, porque era tanta gente que Jesus, ele era apertado. O próprio texto diz isso. E era de todos os lados. Mas essa multidão, ela não apertava Jesus com o intuito de receber do mestre milagres. Em todas as traduções, vai dizer que elas queriam ouvir as palavras, o ensino de Jesus Cristo. A primeira coisa, o primeiro ponto que eu já quero deixar aqui para vocês a respeito desse primeiro versículo. Essas pessoas que comprimiam Jesus, que apertavam Jesus, elas precisavam ouvi-lo. Então, elas deram o quê? O primeiro passo. E qual que é o primeiro passo, irmãos? O primeiro passo é a gente se mover, é a gente buscar, é a gente ter o interesse de procurar o Senhor. Todo mundo aqui quer ser abençoado, e de fato nós somos. Aqueles a quem crê que Jesus é o Filho de Deus, e por conta disso, crê verdadeiramente no Senhor e na sua palavra, você é abençoado. Mas, sabendo disso, quantos de nós realmente nos dispomos constantemente, independente da situação, a permanecer, a buscar? É muito fácil a gente procurar, dar glória a Deus, uhul, minha vida está 100%. Mas e quando não está? A gente se dispõe a procurar o Senhor? Muitas vezes a gente vê as pessoas se afastarem. Mas aqui a gente vê que uma multidão era muita gente. Era muita gente. Elas estavam ali justamente dispostas a querer ouvir. Ouvir. Então, há situações, irmãos, que não tem como você colocar no outro para poder buscar para você. A gente tem que se mover. Não tem como você terceirizar o seu relacionamento com o Senhor. Não tem como ninguém buscar isso por você. Saibam disso, em nome de Jesus. E por conta dessa quantidade de pessoas que haviam ali naquela praia, Jesus, ele avista um barco, dois barcos que estavam parados. Deixados ali por pescadores. E Jesus, ele entra em um deles, e esse barco, ele se afasta um pouco da praia, e Jesus, ele começa a ensinar. Olha que coisa fantástica. Aqui a gente vê a sabedoria do Senhor, irmãos, em utilizar um barco, fazer desse barco um púlpito. Vocês estão aqui me vendo. Todo mundo está de olho em mim. Todos. Eu estou aqui, de frente a vocês. Eu tenho visão ampla de vocês. Do mesmo jeito, era Jesus no barco. Ele via todos que estavam na praia. Aquela ação do Senhor, ela tinha um motivo. Jesus, ele queria ver todos que estavam na praia. E aquela situação fazia com que todas as pessoas, toda aquela multidão também firmasse os olhos no Senhor. Porque um homem dentro de um barco, ensinando, afastado um pouco da praia, aquilo prenderia a atenção das pessoas. Mas não somente por conta disso. Mas a sabedoria de Jesus, ela é tão grandiosa, ela é suprema, que Jesus sabia que dali todos os ouviriam, porque daria eco. E desse único ponto, dali, Jesus ensinava aquele povo. Aí eu quero perguntar a vocês, irmãos, para quem que vocês têm olhado? Para quem que vocês têm dado ouvidos? Quais as palavras que vocês têm buscado ouvir?
A gente muitas vezes se limita. A gente coloca uma limitação para não ouvir a palavra do Senhor. E essa limitação, muitas vezes, é não querer vir aos cultos, às reuniões, como o pastor falou, nas orações. Quantas limitações, irmãos, nós colocamos também para não falar da palavra de Deus. Essas limitações, elas têm te impedido de romper. Essas limitações, elas têm impedido tanto um quanto o outro de sair daqui para ir para cá, ó. Essas limitações, elas têm atrapalhado, elas não têm ajudado vocês. Uma multidão comprimia Jesus, vou tornar a falar, para ouvi-lo. Ouvi-lo. Jesus, ele fez daquele barco um púlpito. Qual que é a nossa desculpa mesmo para não pregar a palavra de Deus? Qual que é a nossa desculpa? Se a gente vê na palavra, aqui está falando que Jesus entrou no barco para poder pregar, para poder ensinar aquela multidão. A gente está tão confortável. Imaginem só, aquele sol escaldante daquele lugar. Aquela multidão toda, criança, mulher, homem, idoso. Se brincar, até bicho tinha ali no meio. E aquele povo saiu dos seus lugares para ouvir Jesus. E a gente tem um templo, casa, com cadeiras confortáveis, um ar, tem janelas, portas, estamos confortáveis, tem água geladinha. E a gente ainda fala que é difícil vir. Olha a situação desse povo. E eles iam. E não era 1, 2 ou 3, não. Era uma multidão. Retorno a falar. Uma multidão. E assim que Jesus ele acaba de ensinar, disse para Pedro, vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Um terceiro ponto. Que ordem Jesus tem dado a você e você tem tapado seus ouvidos, fingido de surdo. Ele está ali falando, falando e ninguém está obedecendo. Isso daqui de Jesus, que Jesus fala para Pedro, irmãos, isso aqui é uma ordem. Simão responde a Jesus, mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. As nossas desculpas estão nos levando ao fracasso. E eu não vou medir minhas palavras. As nossas desculpas em não fazer as atividades simples estão nos apodrecendo. Quando eu falo das atividades simples, irmãos, é uma coisa muito simples que não vai te deixar aleijado, não vai te arrancar um braço, você não vai dar uma dor de cabeça por poder pegar e ajudar em alguma atividade da igreja, por exemplo. Por acaso alguém vai ficar aleijado? Então por que estão dando desculpa? Para não poder fazer nada. Deus tem falado, tem dado ordens e alguns irmãos só com desculpa. Ai, que é isso? Como diz meu marido. Ai, eu tô eu bati o dedinho na quina da cama, eu não consegui, não. É caso de preocupar, irmãos. Porque são desculpas fúteis. E a gente tem que se lembrar que tem um Deus que Ele está nos vendo. E Ele conhece principalmente a intenção do nosso coração.
Então, quando você está dando uma desculpa para o pastor, para a pastora, ou para algum líder, que você não quer fazer nada, que você não quer fazer isso ou aquilo, Deus, ele sabe da verdade. E um dia, ele vai pegar e ele vai trazer isso para a luz, porque a palavra dele fala. Até quando alguns irmãos vão alimentar essa raiz de desculpa, desculpa, desculpa. Quando Jesus ele ordena a Simão a lançar a rede em águas profundas, ele está querendo dizer para nós, para mim, para você, que é no profundo que a gente vai tirar, que a gente vai conhecer os tesouros do Senhor. Quem que conhece Jesus só no raso, que Deus vai revelar as profundezas daquilo que ele tem, irmãos? Não tem como. As profundezas, Deus ele está te chamando, vai mais fundo. Lá no fundo você vai encontrar, lá no fundo eu vou te revelar. Isso aponta para um relacionamento de obediência, fé, confiança, dependência e amor. Se você ama o Senhor de todo o teu coração, alma e entendimento, e com todas as suas forças, você vai obedecer. Porque a palavra, ela não é só uma palavra. A Bíblia não é só uma Bíblia. É o próprio Deus pregando para mim e para você. E por que tem irmãos que negligenciam isso daqui, achando, não é nada, não. Entra aqui e sai aqui. É dura a palavra, irmãos. Essa passagem, muitas vezes, como eu falei no início, a gente pode ter ouvido ela de uma forma muito tranquila, motivadora, uhul. Mas não foi assim que Deus me trouxe o entendimento dela. Quando eles fizeram o que Jesus ordenou, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e que as redes, elas começaram a se rasgar por conta disso. Prestem atenção. E nesse barco que Pedro pegou e entrou adentro do mar, e foi justamente na direção que Jesus tinha ordenado a ele, quando ele lançou aquela rede, ele puxou aquela rede e viu que ele não tinha condições, ele mais aquele outro pessoal que estava ali com ele, de puxar essa rede para dentro do barco, ele fez um sinal, a palavra fala, ele fez um sinal, eles fizeram um sinal para um outro barco que estava próximo lhes ajudar. Porque era tanto peixe que todos os dois barcos, eles começaram a afundar. O quarto ponto, irmãos, se atentem, por favor, em nome de Jesus. Isso que a gente lê e que a gente vê aqui escrito, e aquilo que o Espírito Santo traz de entendimento ao nosso coração, Jesus ele está querendo dizer isso aqui para mim, para você, irmãos, que o corpo de Cristo ele não funciona só com uma pessoa. A igreja não é uma pessoa só. Quando Pedro e os outros chamam o outro pessoal do barco para poder ajudar, é como se o pastor, a pastora e os outros chamassem vocês, vem me ajudar. A obra ela é grande, precisa. Sozinho nós não conseguimos. Ninguém é igreja sozinho. E esse é um exemplo que o Senhor ele trouxe para mim, quando eu cheguei a esse ponto dessa passagem. E por que a gente não vê ajuda, a gente não vê colaboração dos irmãos? Por que a gente não vê? Por quê? A gente não vê porque muitos têm se feito de surdos e cegos, por motivos fúteis. Mais uma vez, têm se feito de surdos e cegos, porque estão vendo que precisa.
Ninguém vai pegar e está precisando de ajuda, vai ficar calado, vai pegar e vai fazer sozinho. A pessoa está sempre falando, comunicando, solicitando. Mas a pessoa, vamos supor, a pastora mandou uma mensagem. A pessoa vai ver daqui 2 dias e responde ela. Aí 2 dias já passou o evento. Que compromisso é esse? Que compromisso é esse com a palavra de Deus? Que compromisso é esse com o amor do Senhor? Que a gente muitas vezes diz ter. Aquele que ama a Deus, ama o seu irmão. Aquele que ama a Deus, ama a sua igreja. E a igreja não é uma pessoa, somos nós. Jesus, ele está mostrando para mim e para vocês aqui, irmãos, que ele quer que a gente trabalhe em equipe. E essa é a força da igreja. Todo mundo quer ser discípulo? Todo mundo quer ser discípulo? Levanta a mão, eu quero ver. Todo mundo quer ser discípulo? Então se submeta às ordens do Senhor. Se submetam. Quem quer ser discípulo tem que se submeter. Não tem como a gente querer ser discípulo, querer fazer discípulo, sendo que a gente não é discípulo. É 2 cegos se guiando. E aí só vai ladeira abaixo. Quando Pedro ele vê aquela manifestação do poder de Deus, qual que é a primeira atitude de Pedro? Ele se joga aos pés do Senhor. Ele se joga aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Aqui eu vejo 2 coisas. Eu vejo a entrega e a confissão. Pedro nos mostra que necessitamos de estar aos pés do Senhor. Entrega, eu me lanço aos seus pés, Jesus. Eu me lanço aos seus pés. Confissão, sou pecador. Eu preciso do Senhor. Eu sou pecadora. Eu preciso de Jesus Cristo. A manifestação do poder de Deus deixa ali todos abismados. E isso é o que acontece com quem decide obedecer. Você vai ficar como eles, como os discípulos aqui ficaram, como Pedro, como Tiago, como João. Vão ficar assustados com aquela manifestação de poder. Não é algo, irmãos, que a gente vê tranquilinho assim, que não causa nada. O poder de Deus nos faz prostrar, irmãos. Quem que consegue ficar de pé quando a gente vê a manifestação do Senhor? A gente se despedaça, é como se a gente se desintegrasse, irmãos. A gente tem exemplos de homens nas Escrituras que tiveram essas experiências. Como que a gente lida, trata a palavra do Senhor de qualquer jeito, trata as coisas do Senhor de qualquer jeito. Você quer ver milagre na sua vida? O maior milagre? Começa a servir a Deus do jeito que Ele realmente quer. Começa. Você quer ver uma manifestação grandiosa, tremenda na sua vida? Começa a fazer, começa a obedecer. Começa a obedecer. Porque esse é o poder de Deus. Ele vai mover as coisas. Deus, Ele só quer que a gente esteja disposto. 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 No último versículo, Jesus ele fala assim para Pedro. E eu creio em nome de Jesus que todos vocês vão receber isso aqui. Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Jesus ele está mostrando aqui, irmãos, esse finalzinho. Ele está mostrando para mim e para você que se você quer saber qual que é o seu chamado na obra do Senhor, você tem que ter intimidade com Ele, porque é só Jesus que vai mostrar para você. Jesus ele já apontou para Pedro diretamente: eu vou fazer de você pescador de homens. Jesus já estava revelando para Pedro o encargo dele.
Que ele seria o quê? Pescador de homens com a palavra de Deus. Então, quantas vezes, irmãos, quantas vezes Deus ele tem batido aí na porta do teu coração? Às vezes ele te coloca a ler algum versículo. Às vezes a abertura de um culto, um louvor. Que a gente está aqui ouvindo, que a gente está se derramando aos pés do Senhor. E isso está falando com você, está te incomodando. Mas você não dá um passo. Jesus, ele não é um invasor, irmãos. Ele quer que a gente sirva ele de bom coração, com vontade. A gente tem que dar o primeiro passo. Não é simplesmente só ficar sentado esperando. Eu sei que há casos e casos. Mas a palavra de Deus, ela é uma só e ela não muda. O Senhor, ele é um só, ele não vai mudar por conta de mim e de você. Ela não muda. Ela vai ser assim para todo sempre, eternamente. Parece muitas vezes dolorido a gente ouvir certas coisas. Mas antes de trazer a palavra, ela primeiramente ela fala com a gente que vem ministrar, derramar para a igreja. Não é uma palavra que eu estou falando para confrontar vocês, porque a própria Bíblia ela já faz isso. Mas é principalmente trabalhar no meu coração. Palavras duras, muitas vezes, as pessoas seguram, e ela não vai surtir efeito. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Pregue a verdade, fale a verdade. É necessário. Se você precisa, irmão, irmã, de mudar toda a sua mentalidade com relação às coisas que você tem visto de você mesmo. Se arrependa. Se arrependa. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, tem um versículo que eu carrego para mim, e eu oro constantemente nele, que é, Senhor, eu busco o arrependimento e as primeiras obras. Me conduza às primeiras obras. A gente tem que se arrepender, irmãos. É necessário. Uma vida no Senhor é necessário constantemente a gente se prostrar diante do Senhor, dizer, Senhor, eu sou pecador, eu sou pecadora, Senhor. Me conduza às primeiras obras, porque o teu amor, ele é capaz, ele tem poder para poder fazer isso em nós. Pelas nossas próprias forças, irmãos. E eu vou falar isso, misericórdia. Pelas nossas próprias forças, não há falso crente que fica. Só permanece no caminho aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor. Então, se essa palavra está falando com você, que ela venha trabalhar em você. Permita que essa palavra trabalhe em você. Que você comece a ser movido por ela. Que você vá ao Senhor, no seu secreto, se prostre ao Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui diante dos teus pés, Senhor. Eu necessito, Deus. Eu necessito de transformação. Para que o Senhor venha me usar do seu jeito, não do meu. Porque, irmãos, o Senhor, Ele usa a gente na hora que você menos espera. Porque é Ele, é a vontade dEle, não é a nossa. Algum irmão aqui, ou outra irmã, pode já ter tido a experiência de Deus ter te incomodado a fazer algo e você não quis fazer. E aquilo ficou martelando dentro do seu coração e você se arrependeu. Que você mude isso, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém? Se levantem, vamos orar. Eu quero orar pela igreja, eu quero orar pelos irmãos. Já foi feito orações para aqueles que se encontram desviados da verdade.
enganados por esse mundo. E eu sei da importância da gente ter que orar uns pelos outros, para que a gente venha se fortalecer nessa caminhada, porque ela não é flores, ela é guerra. Amém? Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi derramada, Senhor, e eu creio grandiosamente, Jesus, que o Senhor há de fazer, há de mover, Senhor. Porque o teu nome, ele é poderoso, Senhor. Pai, se há algum impedimento, Jesus, se há, Senhor, correntes de Satanás, Senhor, se há, Jesus, dores na alma, Jesus, que tem impedido essas pessoas de te servirem, de seguir, Senhor, a tua verdade, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, venha quebrar, Senhor, todas essas mentiras de Satanás que são lançadas nas mentes, Deus. E as pessoas muitas vezes, por fraqueza, aceitam, Senhor. Pai, quebra isso em nome de Jesus. A tua igreja, Senhor, ela vai prevalecer, Senhor. O remanescente se faz presente, Deus. Pai, pela misericórdia que há no nome de Jesus, Senhor, opera no meio de nós. Que a sua palavra, Senhor, ela venha mover, Senhor. Ela venha transformar, ela venha mudar essas vidas, Deus. E em tudo aquilo que elas fizerem, Senhor, que a sua graça, Deus, a sua misericórdia, o seu amor, Jesus, a sua justiça venha ser manifesta, Deus. Porque são homens e mulheres, Deus, que querem, Deus, que se dispõem, Senhor, a te servir verdadeiramente. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.